Então, para chamá-lo, gostaria de apresentá-lo. Vitor nasceu em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, no dia 6 de maio de 1999. Filho de pais espíritas, mas teve seu despertar aos 15 anos. Desde 2018, reside em Uberlândia, onde cursa letras pela Universidade Federal. Trabalha na Casa Espírita Esperança e Amor. É palestrante espírita, divulgador da doutrina de Jesus e desenvolve trabalhos assistenciais em Uberlândia. Vitor Hugo Menino, é com você, fique à vontade e a gente agradece enormemente você ter aceito o nosso convite e dividir esse tempo conosco. Muito obrigada. Perfeitíssimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero verdadeiramente que seja um momento muito bom. Que todos os nossos coraçõezinhos se vejam aí, abraçados aí pelo um sentimento mais profundo de paz, de alegria e de esperança. Então vamos colocar aqui, a gente faz menos palestra, vamos colocar, e mais diálogo. O que vocês desejam? Pode ser? Quantos minutos mais ou menos? O que vocês me derem, a gente trabalha. É porque a gente tinha pensado 50 minutos de você falando, né? E 10 minutos desse diálogo nosso. Perfeito. A gente aproveitar bem, entendeu? Porque, assim, umas exportações dessas, a gente tem que aproveitar. Tá bom. Vamos lá. Posso fazer até menos, 45, 40, que aí eu ouvindo eu posso aprender mais do que falando. Hoje o nosso tema, como está aí nas costas do Vladimir, é Jesus acolhe nossa falibilidade. É um tema muito bom e que tem um objetivo central diante de tantas coisas que a gente pode abordar, mas é reconhecer que a nossa proximidade com Cristo não depende do grau de perfeição que a gente tenha, de perfeição ou imperfeição que a gente possua. Talvez este seja o núcleo central de qualquer perspectiva que a gente adote diante desse tema. A independer de onde eu estou na caminhada evolutiva em relação a Jesus, a minha relação, ela deverá ter propósitos já bem fixados. Eu posso estar no início, posso estar mais no final. É preciso ter em vista que essa relação ela não pode estar condicionada ao grau mais ou menos de perfeição. Como assim? Vamos dizer, nós normalmente, as nossas relações, elas são estabelecidas com determinados objetivos, determinados fins, que costumam se alterar ao longo do tempo pela própria a força das circunstâncias. Se você conhece uma pessoa, por exemplo, de repente, essa pessoa ela vai tendo funções devidas na sua trajetória e na sua caminhada. Uma pessoa que você conhece isoladamente, de repente pode ser a pessoa que você forma uma família. Então, a maneira com que a gente se relaciona com os outros costuma sempre mudar. Ela vai depender, inclusive, de inúmeros fatores aí que a gente pode elencar. Mas com Jesus é preciso a gente considerar que nós, nessa proximidade com Ele, a gente vai ter que manter em vista alguns aspectos essenciais, ou pelo menos procurar a medida dos nossos desejos e das nossas vontades, para que assim a gente cresça um cadinho. E para a gente ilustrar, né, a nossa fala, eu vou trazer aqui um capítulo desse livrinho aqui, ó, chamado Boa Nova, que eu acho que pode auxiliar o nosso entendimento para a gente aprender juntos, porque há um capítulo ali que vai trazer justamente um momento de queda. Um momento de queda. Talvez nessa referência aí, um momento de negação,
alguns já comecem a pensar, opa, eu acho que eu sei quem negou Jesus, eu acho que eu estou atento a quem deu uma escorregadinha e acabou vacilando numa hora que era muito grave, muito importante. Estaremos falando de Simão Pedro. Numa hora muito peculiar, Jesus, ele tinha consciência total da missão e dos propósitos que possuía em relação à Terra. Do início ao fim, não era alguém assim, o que eu vim fazer aqui? Não, a pergunta dele não era o que ele veio fazer aqui. Ele simplesmente estava, pois, a cumprir o que lhe cabia. Era alguém, uma consciência muito linda e muito desperta, que com bastante amor caminhou entre os nossos corações. Mas sem estar perdido. Em nenhum momento ele era surpreendido pelas coisas. Porque conhecendo o coração humano e tudo mais, ele não aceitou a empreitada sem ter a dimensão do que iria lhe dar. Tanto é verdade que a gente vai observar os profetas, muitos não gostam bastante do Antigo Testamento, eu pessoalmente também não tenho muita familiaridade, assim, né? Mas traz histórias incríveis e traz corações muito importantes, por exemplo, de Isaías, que é o nosso querido Estevão, né? Ele tem ali algumas ditas profecias, ele prenuncia muitas coisas que acontecem, que já falavam desse dia a dia de Jesus, que já falavam de algumas coisas que iriam acontecer com Jesus. Então, de certa forma, se para os profetas eles já estavam ali atentos ao que aconteceria com Jesus, quem dirá o próprio Cristo. É preciso a gente considerar que Jesus caminhou-se muito atento. A humanidade em nenhum momento o espantou. O coração humano em nenhum momento o espantou. Não era nada que para ele não fosse compreensível, não fosse possível de ser aceito, de ser concebido. E diante da sua trajetória, Jesus, ele assim, se a gente for observar a historinha, ele tem uma maneira, assim, muito didática de lidar com as coisas, porque ele começa a missão pública aos 30 anos. Antes disso, ele trabalha nos bastidores junto com a mãezinha e o paizinho dele, num trabalho perene, ativo e vivo. Depois dos 30 anos, são mais ou menos 3 anos ali em que ele vai publicamente realizar bastante coisas. Tem um momento que ele vai para Cesareia de Filipe, ali na dita região chamada Decápolis, e ele vai fazer uma avaliação, ele está mais ou menos no meio de tudo aquilo que ele tinha feito já, dessa vida pública, e ele vai fazer uma avaliação, e ele pergunta para os discípulos, quem dizem os outros que eu sou? Ou seja, já fizemos muitas coisas já foram realizadas, dentro de tudo que foi realizado, quem que as pessoas acham que eu sou? Quem que elas acham que eu sou? Aí os discípulos vão começar a falar, olha, alguns acham que você é alguns profetas, outros acham que você é Elias, e aí de repente Jesus muda a pergunta, né? É uma pesquisa de campo. Então, primeiro passo concluído, agora o segundo passo. E vocês, ele se dirigindo aos discípulos, quem que vocês acham que eu sou? Aí nessa hora o Simão Pedro, cheio assim de vigor, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus naquela hora, meu Deus, realmente o negócio foi bom. Simão Pedro estava profundamente inspirado naquela hora. E aí Jesus fala assim, bendito és tu, Simão, porque não fostes a carne e nem o sangue que te revelastes isso. Ou seja, naquele momento ele alcançou algo realmente extraordinário, porque ele diz que ele é o Cristo, ou seja, ele está não numa dimensão física, terrena,
mas ele está falando de algo que transcende. Só que aí depois Simão Pedro dá uma mancada, porque Jesus começa a falar que ele iria desencarnar, Jesus começa a dizer que ele iria desencarnar, e Simão Pedro fala assim, não vai acontecer isso com você não. Aí nessa hora Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás. Ele foi no céu e voltou na terra em poucos segundos, porque transpareceu nele ao mesmo tempo que a inspiração divina, mas por causa de uma desatençãozinha, Jesus já, opa, cuidado, cuidado. E vai acontecer que realmente, dali em diante, né, daquele momento em diante, Jesus já estava preparando para dar no pé, porque a humanidade, de certa forma, não se colocava tão receptiva à mensagem que possuía. E apesar de Jerusalém ele começar ali com as florezinhas sendo jogadas e todo mundo num auê danado, porque Jesus havia chegado e ele entra sobre o jumentinho, conforme está nas Escrituras, cumprindo o que havia sido proposto, aquele momento ali, ele não vai modificar o quadro que se daria e a humanidade teria que enfrentar. E é justamente nesse clima de despedida que Jesus vai fazer a última ceia. Porque é um instante extraordinário da parte de Jesus, que mãe deve entender muito bem. Quando você precisa partir, ou seu filho precisa partir, o que você faz? Principalmente se o filho depender de você. Você alimenta, você cuida direitinho, dá banho e deixa encomendado para depois você fazer aquilo que você precisa ou a criança ir para o lugar que ela precisa. A Santa Ceia é o cuidado de mãe de Jesus com os discípulos, porque ele alimenta, dá de beber e ainda dá o banho simbólico ali, claro, foi nos pezinhos, mas representando simbolicamente esse cuidado de Jesus em relação aos nossos corações, né? Ali os discípulos, eles são aconchegados em todo carinho. E era um tom de despedida, tipo assim, festa de terceiro ano, ensino médio, que realmente você está despedindo de uma galera, de muitas pessoas, porque pode ser que a partir desse momento você não tenha mais contato com muitos deles, assim, não no caso de Jesus, porque ele estaria conosco até ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Muita gente, depois do terceiro ano, a gente não vê mais, ou depois da faculdade, a gente acaba tomando caminhos e rotas diferentes, mas a relação com Jesus, ela é diferente, por isso, por demais curiosa, porque é uma relação que ela não termina por causa das circunstâncias. Enquanto muitas das relações que a gente tem são circunstanciais, a nosso relacionamento com Jesus, ele vai transcender espaço e tempo. Espaço e tempo. Na matéria e fora dela, estando encarnado ou desencarnado, não importará. E Jesus, então, nesse tom de despedida, ele irá conversar com os discípulos, porque já tinha alimentado, já tinha dado de beber, já tinha lavado os pés dos discípulos, e agora estava na hora, assim, de já dar aquela mensagem de agradecimento e tudo mais, aqueles momentos mais saudosos. Só que, no momento que Jesus se dispõe a lavar os pés dos discípulos, tem um que fica totalmente constrangido com a situação. E talvez muitos, assim, já conheçam a história, né? Creio que todos. Mas é um discípulo oscilante, porque ele vai no céu e na terra em poucos segundos. Ao mesmo tempo que ele é profundamente inspirado em alguns instantes, ele mostra assim uma falta de percepção incrível. Enquanto todo mundo aceita o carinho de mãe por parte de Jesus,
nós teremos Simão Pedro. Nós teremos Simão Pedro, que não vai ficar muito satisfeito com essa conversa de lavar os pés. Ele diz assim: nunca me lavarei os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Olha, vocês terem noção, coitado do Simão Pedro. Ele é meio assim. Mas enfim. E Jesus vai falar assim, com bastante carinho: olha, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Então Jesus vai ser super afetivo com ele nessa hora, para dar dimensão do que estava acontecendo, porque é simbólico, né? Quando a gente vai para o miudinho, lavar os pés representa aquilo que nos mantém de pé, o que nos dá sustentação. Em sentido espiritual, o que nos dá sustentação é os nossos sentimentos. Naquele momento, Jesus estava tendo um cuidado com os sentimentos dos discípulos, mas por causa que, nesse momento, Pedro rejeitava, mostrava, ou seja, o sentimento dele ainda estava com maiores necessidades de ser curado, de ser amparado, de ser tratado, porque ele mostrava ali, de certa forma, uma desconexão com todo aquele momento. Jesus estava cuidando dos sentimentos, porque a partir de então, os discípulos assumiriam uma função muito grande na Terra. Uma missão muito grande na Terra. Mas olha a humildade de Jesus, porque ele não está expulsando Simão Pedro. Ele já mostrou ser titubeante outras vezes, mas Simão Pedro prosseguiu. Não só Simão Pedro, mas nessa Santa Ceia também vai acontecer um negócio curioso, porque Jesus vai dizer assim: aquele que meter, na hora que estava acontecendo a refeição, né? Aquele que meter a mão no prato comigo, esse há de me negar. Jesus falou isso e de repente entrecruzam as mãos de Judas e de Jesus na tomada ali do alimento. Então, a gente vai poder reconhecer, assim, a Santa Ceia é um instante da gente reconhecer uma dimensão mais profunda acerca do propósito desse relacionamento do Cristo para conosco. Do Cristo para conosco. Porque ele já sabia que Judas ia trair, já sabia, os profetas inclusive já tinham previsto isso, então não era uma situação assim, nova, ou tipo assim, descobri agora, não, já havia um conhecimento mais perfeito acerca das coisas, e Emmanuel vai dizer assim lindamente, né, acerca desse poder de cuidar que Jesus tem, que transcende as nossas imperfeições e aquilo que, de certa forma, a gente oferece. E é até justo a gente só focar mais um ponto. Diante das nossas imperfeições, seres ainda tão necessitados da misericórdia divina, né? Porque Paulo vai falar assim: ele nos concedeu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Ou seja, a gente ainda é tão pequenininho, porque a misericórdia extrapola as noções da justiça, do direito humano. A misericórdia vai além de merecimento. Não é porque você merece que você está ganhando isso. Por exemplo, quando o pai cuida de um filho enquanto bebê, o que o filho faz para merecer? Ele chora, dá trabalho, você tem que acordar de noite. Quando fica tranquilinho, dorme um cadinho da noite, né? Mas ali a noção de misericórdia é muito empregada, porque você tem que se doar, a independer se o outro irá alguma coisa realizar. Por isso, a noção de misericórdia, ela extrapola o direito, as noções de direito humano, desse equilíbrio fundamental, porque misericórdia é investimento. E é justamente a misericórdia divina que tem cuidado das nossas almas de diversas formas, desde o lar que a gente se encontra, aos amigos que a gente
tem as oportunidades que chegam de diversas formas, aos relacionamentos que a gente desenvolve, tudo isso são possibilidades lindíssimas de investimentos que Deus faz para os nossos corações, porque Ele nos concedeu misericórdia para que a justiça se cumprisse. Ou seja, a gente é preparado diariamente, cotidianamente, para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça, e cada vez mais a nossa atuação no mundo e na vida diante dos outros, ela se expanda em beleza, para que assim, já mais senhores de nós mesmos, a gente tenha condições de alguma coisa fazer relevante, e a partir disso a gente possa entrar na chamada ideia do merecimento. Ou seja, eu construí isso, então estou naquilo que estou recebendo, nada mais é do que fruto dessa construção. Mas para todos nós merecermos alguma coisa, primeiro vem a misericórdia. E Paulo sintetiza a ideia muito bem. Ele nos concedeu, quando ele fala de Jesus. Ele nos concedeu a sua misericórdia para que a justiça se cumprisse. Ou seja, é tão grande a dimensão desse amor, porque ela extrapola as barreiras do nosso raciocínio fragilizado e tão utilitário que a gente tem. Por exemplo, as pessoas elas assumem para nós, né, um sentido conforme que elas possam nos oferecer. Quase sempre a gente desenvolve essa ideia de utilidade, porque se não pensa como eu, se não faz o que eu gostaria, se não atende aquilo que eu coloco como requisito, a gente entra na ideia dessa sociedade líquida que descarta tudo. Ou seja, então não serve, e aí a gente acaba traçando para a nossa jornada um preceito de justiça que já havia sido estabelecido antes, que é o olho por olho e dente por dente. Porque a depender do que os outros fazem, como fazem, a gente vai estabelecendo e vai descartando sem um cuidado. E a gente sabe que relações descartáveis, como também objetos descartáveis, podem fazer muito mal ao meio ambiente, mas não só fora. Essa forma de lidar, às vezes, com as coisas, ela vai degradando também o nosso coração, que não foi projetado para estar condicionado aos outros, ao que os outros vão fazer, mas ser autônomo em relação à minha natureza, em relação ao meu compromisso, em relação ao que me cabe fazer. Ou seja, a independer do que os outros vão fazer, eu preciso estar atento do compromisso que eu possuo. Eu preciso estar atento à minha natureza, ao que me caracteriza, ao que eu tenho de mais belo, de mais nobre, de mais lindo. Porque justamente atentando-me aos potenciais, ou no dizer de Emmanuel, aos genes da divindade, no dizer de Kardec, aos atributos da divindade, é justamente atentando a tudo isso que me torna o que eu sou, é que eu terei condições de sair desse ciclo descartável e penetrar já numa caminhada imorredora, em que eu saio dessa condicionalidade e começo a caminhar com um pouco mais de estabilidade em cima de tudo. A nossa fragilidade emocional, ela vem porque nós estamos tão condicionados às coisas externas, que as coisas externas estão ditando o como o nosso mundo interior ele vai ser regido. E isso acaba deixando a gente assim muito quebradiço mesmo. Porque nada pode acontecer sem que a gente se sinta lesado. Às vezes está faltando um pouquinho de consistência interior, porque quando a gente vai se construindo interiormente, a gente vai, de certa forma, se estabelecendo e se estabilizando. E a partir desse momento, as opiniões que podem vir, a forma que os outros vão nos olhar, vai ter menos impacto. Não deixa de ter, mas vai ter menos, porque está mais sólido interiormente. Não essa solidez que representa indiferença. Falem de mim o que quiser, não importa. Isso, na maioria das vezes, mostra o quanto a gente tem dificuldade de lidar.
É preciso a gente estar ciente de que as situações elas vão ter um impacto, mas o impacto maior ou menor que elas vão ter, elas vão depender justamente da nossa condição. É muito engraçado porque a gente vê muitas frases nesse sentido, né? De você não se importar. E aí utilizam, às vezes, algumas expressõezinhas aí para isso, né? Que não, a pessoa não está mais ligando para que os outros estão dizendo, mas é preciso reconhecer que, às vezes, esses movimentos psicológicos falam dessa nossa dificuldade de lidar com aquilo que está vindo de fora. A nossa consistência interior, ela não é gerada, ela não surge por causa da ignorância ao que está de fora, porque é importantíssimo. Nós somos seres interdependentes, as relações se traçam de maneira que nós nos ajudamos, há uma colaboração que Deus estabelece sobre tudo. É preciso convir que nessas condições o pior posicionamento é você querer fechar a janelinha e se afastar de tudo. Porque é até importante, eu estava assistindo uma entrevista, por exemplo, do Marcos Mion, uma pessoa aí importante e influente nessas mídias sociais, na televisão, ele falando acerca de um novo trabalho que ele estava começando com a Netflix, em que ele se propõe a fazer uma coisa e para isso ele tem 5 pessoas que vão auxiliar, pessoas que vão interrogar, pessoas que vão questionar, pessoas que vão colocar, entre aspas, a prova ou que vão mobilizar dele cada vez mais transbordar as ideias, a criatividade, que vão dar esse suporte, não simplesmente falando é isso, mas mobilizando dele, que ele se remexa interiormente, que ele procure cada vez melhorar mais. Então, naquele momento, Simão Pedro, rejeitando o ato de Jesus, ele fazia de uma forma assim muito ignorante, e Jesus carinhosamente, né, vai dizer, conforme está nas escrituras, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. E Humberto de Campos vai colocar que a fala de Jesus é o seguinte: em verdade, assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Ou seja, deixa eu cuidar do seu sentimento, deixa eu cuidar do seu coração. Porque se não for desse jeito, meu amigo, você está mais perdido do que tudo. Então, deixa eu te ajudar, deixa eu te conduzir. O processo não é isolado, o processo ele não é numa autonomia em que a gente se coloque a rejeitar auxílio, não. Nós precisaremos sempre de muito auxílio daqueles que estarão à nossa volta. E a partir disso a gente vai aprendendo bastante. A gente vai aprendendo bastante. Simão Pedro dá uma quietada, ele é serena, fica mais tranquilo assim, só que exteriormente, porque a alma dele ainda está confragida na intimidade. Ele está um tanto que ainda desgostoso. E às vezes acontece coisas com a gente, né? Coisas boas que vêm e a gente fica nessa mesma situação. Vamos dizer, pessoas que vêm para nos ajudar e às vezes a gente não fica muito satisfeito com alguma crítica, com alguma coisa, e a gente fica naquele espaço interior assim de inquietude. Mas aí Jesus vai dar o depoimento final dele, né? Vai assim já preparar para encerrar aquele ciclo, porque a partir de então ele teria que lidar com a crucificação. Ele diz assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersos nesse instante supremo. É natural, por enquanto, ainda não estáis preparados senão para aprender. Jesus reconhecendo a condição deles: olha, vocês ainda precisam aprender bastante.
Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição do sacrifício próprio. Então, esse é a fala final de Jesus, é os momentos de despedida, de saudade, né, que Jesus estava oferecendo a eles com muito carinho. Olha, se a gente for observar rapidamente, na antiguidade a gente tem concepções do amor, né, que os filósofos, principalmente Platão e Aristóteles, vão trabalhar a questão do amor eros, do amor filium, do amor storge ou storge. E nessa hora Jesus contribui com algo grandioso, falando do amor ágape, porque a gente chama de amor e a gente vai ter no mundo grego, por exemplo, 4 palavrinhas para distinguir o que a gente representa com a mesma palavra. E nesse momento aqui a gente tem a concepção do ágape. Por quê? Jesus está propondo um amor na medida que ele amou. Ou seja, a métrica diferente dos 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos, qual era a medida do amor que eu oferto para o outro? O amor que eu já consigo me oferecer. Aí eu estendo isso ao meu semelhante. Aqui, qual é a medida do amor que Jesus está propondo às nossas intimidades? O amor conforme a métrica que ele ofereceu, como a nos dar um rumo, um caminho, alguma coisa para a gente seguir. Mas aí, de repente, Simão Pedro, ele estava inquieto. Então, a pessoa inquieta, ela ocupa todos os espaços, porque ela não tem tempo, ela não consegue silenciar, ela não tem tempo de silêncio. Enquanto Jesus estava falando, Simão Pedro estava pensando, Jesus acabou de falar, Simão Pedro continuava falando, só que agora ele manifesta: Senhor, para onde vais? Aonde você está indo? Aí Jesus vai dar uma segurada no momento dele. Ainda não te encontras preparado, Simão, para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Assim, essa fala de Jesus não ajudou muito para acalmar o Simão Pedro. Porque aí agora a gente vai ver assim, o alto da masculinidade frágil dele. Ele diz assim: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou o homem? Por vós darei a minha própria vida. A gente oh meu Deus, dá vontade de dar um abraço no Simão e falar: ô Simão, não faz um trem deles. Você falou que ele era o Cristo, o que está acontecendo agora? Volta lá, lembra do que você falou, porque aqui Simão Pedro mostra o total despreparo dele. O total despreparo dele. E Jesus, com bastante serenidade, Jesus sorri e pondera: Pedro, a tua inquietação te faz credor de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Então, é um instante profundo, né? É um instante muito que fala dessa nossa falibilidade, aonde muitas vezes a gente tem se colocado numa condição que a gente não dá conta de sustentar. E isso às vezes, por exemplo, no mundo atual, onde você tem que vender a sua beleza, você tem que vender o seu talento, você tem que vender a sua imagem, as pessoas vão
criando ou colocando uma máscara que não representa o que verdadeiramente é. E vai ficando por detrás de todas essas máscaras sujeitos que em si vão aumentando ainda mais o abismo em relação à própria intimidade, ao próprio coração. Simão Pedro aqui é o retrato dessa falibilidade, dessa fragilidade, em que ele mostra como a gente não deve fazer, como a gente não deve fazer, porque é preciso reconhecer que a criatura mais expressiva, a criatura mais grande, entre aspas, é aquela que reconhece o quão pequena é, porque é aquela que assumiu a dimensão de si mesmo em relação à própria vida, em relação ao universo. No dizer do Livro dos Espíritos, aquele que conheceu o seu lugar na criação. Então ele não disputa com ninguém, ele não disputa com os outros, porque ele entende que tem um espaço para ele. Não precisa afirmar nada exteriormente. É preciso tão somente construir interiormente para que isso aconteça. Esse é o objetivo central da proposta do mestre. Não é para que a gente apareça a alguma coisa, isto ou aquilo, mas para que a gente se construa interiormente. Interiormente. Jesus aqui não está condenando Pedro. Talvez o Cristo não falaria nada se não fosse a pretensão de Pedro. Ele deixaria a própria experiência falar no momento oportuno, porque ele conhecia cada um. O objetivo dele não era estigmatizar Pedro, não era premonir a queda. É diferente de quando você vê, às vezes, eu já ouvi gente falar assim, quando alguém empina a moto na rua e sai andando assim, torce por que o outro caia, né? Não é uma premonição, não é você querendo ali, com a força do seu pensamento, derrubar o outro. Mas ali, você, naquele momento, Jesus simplesmente estava falando do que poderia, de certa forma, acontecer. E acabou verdadeiramente acontecendo. Só que Pedro não ficou muito satisfeito. Ele já não estava satisfeito. E ele diz assim: julgais-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto. Pedro se sentiu ofendido. E olha que Jesus amou ele demais. Jesus, com doçura, vai dizer: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, a criatura humana que está centrada não em se construir verdadeiramente, mas em aparecer conforme convém, essa é mais frágil do que o perverso. A gente quer ser amado, a gente quer ser notado, a gente quer ser valorizado. Tudo isso são necessidades naturais do nosso psiquismo, do nosso coração. Mas para que isso aconteça verdadeiramente, nós não precisamos ir contra a nossa essência, a gente não precisa ir contra a nossa individualidade, a gente precisa simplesmente se construir. E é preciso reconhecer que essa criatura verdadeiramente edificada, ela está atenta ao que realmente ela é, ao espaço no universo que ela tem, ao tamanho que ela possui. O amor que o Cristo propõe, ele nos ajuda a entender o nosso tamanho. E é muito importante isso, porque ao nos auxiliar a entender o nosso tamanho, já desaba um monte de construções, de anexos que às vezes a gente estava fazendo aos nossos propósitos, sendo que às vezes o caminho é mais simples do que possa parecer. É mais simples do que a gente possa parecer. Do Cristo para conosco, poderemos reconhecer toda essa atuação
carinhosa e fraterna. Simão Pedro não vai ouvir, ele vai. Vitor, deixamos de te ouvir. Agora voltamos a te ouvir. Meu Deus, desculpa. É porque alguém me ligou aí. Deus, desculpa, perdão. Mas já estamos encerrando também. Naquele momento, então, Simão Pedro, ele vai se dar conta de que Jesus seria preso. Os guardas vêm, ele corta a orelha do soldado. Jesus ainda recomenda: embainha a tua espada, Pedro. Deixa essa espada, não faz um trem desse, não. Mas Simão Pedro já estava assim desnorteado. Quando a gente não está bem, a gente costuma descer ladeira abaixo e de mal a pior, e é preciso a gente reconhecer que quando a gente percebe que a gente não está bem, é preciso momentos de recomposição. Se a gente for seguindo o movimento natural que a gente fazia, a gente pode acabar tropeçando muito mais, né? Então, naquela hora, Jesus vai ser preso, vai encaminhar-se para a crucificação, vai encaminhar-se para aquele instante mais difícil. Pedro ele vai acompanhar tudo, assim, meio na espreita, um pouco mais de longe, vai negar 3 vezes, o galo vai cantar e ele vai ficar assim, triste. Na hora que o galo canta e que ele percebe o que ele tinha feito, ele chora. Na hora que ele chora, ele compreende a própria falha, a própria falibilidade. É no momento que ele nega, é que ele se dá conta do quão dormindo ele se encontrava, do quão distante de si mesmo ele estava. Na hora que ele nega, é o instante que ele se encontra consigo mesmo, porque ele entende o passo que ele nunca deu e que ele achou que ele tinha dado, o tamanho que ele nunca teve, mas ele achou que tinha. Nessa hora da negação, que as lágrimas escorrem pelos seus olhos, é o instante dele reconhecer sua condição humana. E na sua humanidade é que Jesus vai o convidar, a partir de então, para trabalhar enormemente na casa do caminho. O nosso valor não está prefixado no tamanho que a gente acha que a gente tem, mas na disposição que a gente tem para trabalhar. De Jesus para conosco, o essencial será as migalhas, não banquetes de virtudes e condições que a gente ainda não possui, como na multiplicação dos pães e dos peixes. O que Jesus esperava dos discípulos era 5 pães e 2 peixes. Não era nem dinheiro, não era nem um buffet, nada. Era simplesmente o que eles tinham, porque há coisas que ele irá fazer que não dependem de nós. Mas é preciso essa entrega para que verdadeiramente a nossa construção ela se torne real. O relacionamento com Jesus, ele deve seguir esses parâmetros, de quem entende que não dependerá daquilo que eu posso ofertar, mas do quanto ele me ama e do desejo que ele tem de cuidar, de me amparar, de me iluminar nos mínimos detalhes, para que assim, em acolhendo a sua misericórdia, nós nos tornemos capazes de assumir a nossa função diante do mundo, da sociedade, daquilo que nos cabe. É um relacionamento que veio para dar certo, para dar muito mais que net, para ser muito mais que um contatinho. É alguém que vem na simbologia do Antigo Testamento para ser um casamento perfeito, que irá nos auxiliar em cada passo da nossa caminhada. Porque na função de guia e modelo, ele não só apresenta o que a gente vai ser um dia, mas igualmente ele se dispõe a caminhar conosco para a gente avançar nessas lições que a vida nos coloca. Procuremos sempre Jesus, porque inevitavelmente
seja dia ou noite, chegará um momento que desaguaremos a encontrar o seu amor, seja pelas as conquistas, ou seja, às vezes pelos padecimentos interiores, mas essa hora do encontro, ela é certa. Esse final deixa a gente até meio tonto, né, gente? Como é que fala depois disso? Alguém, gente, quer fazer algum comentário, alguma pergunta para o Vitor? Fale, Ângela. É muito profundo, né? A gente começa a chorar igual o próprio Pedro chorou, quando a gente começa a conscientizar que aquilo que a gente construiu várias encarnações como sendo o nosso tamanho real precisa ser derrubado, né? Porque na realidade nós não temos esse tamanho. Então eu queria, menino, né? Que você falasse para a gente, que você diz aí, que nós vamos construindo o nosso tamanho de maneira errada, né? De maneira inadequada, vamos assim dizer, e que para sustentar vamos construindo anexos. Eu queria que você desse para nós exemplo bem concreto, né? De uns 3 ou 2 anexos que nós temos a mania de construir, os puxadinhos, né? E aí depois vem algum engenheiro e fala assim, não, isso aqui não pode, isso aqui vai cair, né? Igual Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Tudo muito lindo, viu, Vitor? Então, olha, na juventude, por exemplo, quando a gente às vezes está interessado em uma pessoa, a gente logo começa a pensar no modelo ideal que aquela pessoa espera encontrar, para a partir disso a gente se retorcer e conseguir encaixar ali a fim de que o nosso objetivo seja alcançado. Porque existe um medo, existe insegurança de pensar assim: poxa, se eu for desse jeito, ou às vezes a pessoa é mais magrinha, pensa, vou ter que ir para academia, porque eu gosto? Não, mas porque, nossa, a outra pessoa que eu tô vendo admira pessoas bombadas, assim, mais fortes, e às vezes eu posso olhar eu ser magrinho, ou às vezes ser mais gordinho, e aí a gente vai tentando fazer algumas manobras para ver se a gente encaixa. Mas, e aí, às vezes, o tipo de assunto, a gente começa a se interessar por determinadas coisas, não porque de fato a gente gosta, mas para criar meios ali de ter uma ponte. Não que isso, entre aspas, seja ruim, mas a forma que a gente faz, vamos dizer, ela se torna, ela dá notícia dessa fragilidade nossa, que às vezes tem medo de entregar o que é para o outro e ser rejeitado, e não ser valorizado, não ser visto. E pode acontecer de fato que entregando um pouquinho de mim mesmo para o outro, eu não seja realmente valorizado do jeito que eu gostaria, porque acontece. As pessoas, cada um tem um jeitinho, da mesma forma que muitas pessoas podem não se parecer com aquilo que a gente gostaria, nós também, diante de tantas expectativas gerais, vai acontecer. Isso é algo como que comum. A gente não pode alicerçar as relações nesse quesito aparencial, porque é um dos que a gente mais tem falhado. Às vezes até, por exemplo, em relação a pais e filhos, né? Às vezes, e aí pode acontecer, a família toda tem uma tradição que é de a pessoa seguir determinada carreira profissional, e aí você tem que herdar tudo isso, mas se a sua natureza, se as suas perspectivas elas vão em direção a outras coisas, não é porque o futuro profissional que a família espera precisa ser cumprido, porque a gente às vezes vai tentando entrar num molde que não é nosso, porque cada espírito, a independer do que a família planeja, tem diante do plano espiritual alguma coisa para fazer que vai independer do que os pais às vezes anseiam.
Porque os pais, claro, têm as expectativas, né? A gente lidar no mundo, isso é um convite muito grande, porque quando os filhos forem ser pais, ou se, enfim, chegar a acontecer isso, é preciso convir igualmente que eles terão ali nos seus filhos a oportunidade de entender muita coisa que acontecia com os pais. Mas essa questão do tamanho, né, ela perpassa muita coisa, e principalmente rede social, porque aí fica mais assim na cara. Obrigada, Vitor. Deus te abençoe, meu filho. Mais alguém, gente? Algum comentário, alguma pergunta? Fique à vontade. Aproveita, gente. É só os encarnados, viu, gente? Porque desencarnado, se tiver uma manifestação assim clara, a gente sai correndo, né? Então, assim, só os encarnados, por favor. Desencarnados, depois pergunta para o Vitor quando ele tiver em desdobramento, alguma coisa assim, entendeu? Você quer falar, Bel? Boa noite, obrigada, viu, Vitor, por sua participação conosco. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais para a gente, se fosse possível, dentro aí, né, dessa questão do Simão, sobre essa inconsistência interior. Você falou mais atrás aí, né, dessa nossa fragilidade emocional. Você já trouxe algumas pontuações dentro do que a Ângela colocou, mas se você pudesse explorar isso um pouquinho mais, porque a gente observa, não só na nossa vida material, na vida física, profissional, mas também na nossa vida de relações e também na nossa vida religiosa, que nós estamos buscando esse contato com Cristo, esse trabalho, né? Que a gente às vezes está anos dentro de uma casa espírita, anos dentro de um trabalho, nasceu num berço espírita, mas a gente ainda carrega essa inconsistência. Como trabalhar isso? Como perceber, né, essa inconsistência? Porque às vezes também a gente acha que está uma beleza, né? Está tudo lindo e maravilhoso. Como a gente pode acudir, atentar para isso? Ótimas colocações. Sobre a inconsistência, a gente pode, vamos colocar uma situação. Uma coisa para ser provada que é consistente ou não é só você fazer os testes com ela. E a vida, ela tem os meios de colocar à prova a nossa intimidade. Meios que às vezes a gente aceita, meios que a gente não aceita. Mas acontece, né? Acontece. E é justo a gente reconhecer, como eu não falei nada assim em termos de trabalho espírita, vamos focar só um pouquinho nesse trabalho espírita. Mas é preciso reconhecer que a consistência do trabalho que a gente faz vai estar relacionada, diretamente ligada ao quanto desse trabalho eu já posso encontrar dentro de mim. Vamos dizer assim, eu faço isso exteriormente, mas disso que eu me proponho fazer exteriormente, o quanto disso está dentro de mim? Eu me proponho a uma atividade assistencial. Qual que é o cerne da atividade assistencial? É me dispor a ajudar alguém. O quanto dessa disposição de ajudar ela está em mim? Ela virou uma tarefa externa, pontual, marcada, ou é uma disposição que existe em mim em todos os momentos, vamos dizer? Ela está ligada a algo que é intrínseco ao meu ser. Porque normalmente a gente está de virtude de aluguel. E o momento que a gente encontra com as virtudes é o momento que a gente faz as tarefas. É natural que isso aconteça. Aqui o meu comentário ele não vem para diminuir nenhuma tarefa ou que a gente faça, mas para a gente às vezes pensar na postura que a gente adota na tarefa que a gente tem, para que não seja virtude de aluguel. Porque chega na tarefa, parece que eu aciono em mim uma parte que durante todo o resto da minha vida ela não existe, mas naquele momento existe.
Então é preciso reconhecer o que está acontecendo. Por que dessa inconsistência? Cadê essa disposição? Ela é fruto de quê? Porque Allan Kardec falou que fora da caridade não há salvação, e eu estou doidinho para sair desse plano de provas e expiações, e quanto mais rápido isso acontecer, melhor vai ser, porque Deus me livre desse ponto de prova, desse mundo de transição que está cada dia assim mais complicado. Então é preciso pensar aonde, nesses momentos que a gente parece que o nosso tamanho é maior do que a gente é, o que que tem nos movimentado para isso? Porque se existe lá, por que que a gente não pode começar a trazer mais para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para aquilo que a gente se dispõe a fazer? Por que só lá que tem essa face? Ah, são os espíritos, mas esses espíritos não podem se relacionar com você durante a sua vida diária? Se a gente observar 495 de O Livro dos Espíritos, acho que é 495, que é 459, é da influência dos espíritos, é 495 dos anjos guardiões. A gente vai perceber ali que os espíritos estão à disposição de quem está na Terra. Quem quer trabalhar, quem quer servir, vai ter assistência sim. Mas por que que só na atividade? Então, a gente quando começa a observar, né, nesses contrapontos, eu estou notando que eu consigo ter uma compreensão maior com pessoas nessa circunstância do que nessas. O que está facilitando essa compreensão? Será que realmente eu sou compreensivo? Ou o que está acontecendo? A minha paciência, como que ela está? Será que em determinadas circunstâncias ela está mais efetiva, em outros menos? O que que tem acontecido? Porque o objetivo fundamental, ao a gente começar a fazer essas pesquisas, é a gente centrar na atenção maior dessa profunda descoberta de si mesmo. Nós temos sim coisas muito boas interiormente, mas quando a gente vai tirando, às vezes, determinadas cascas que a gente coloca, a gente vai podendo deixar florir verdadeiramente os potenciais que nós já temos e que às vezes estão em latência ou às vezes estão desprezados porque a gente quer parecer alguma coisa que tem algum espírito que a gente gosta e ele é desse jeito. Então, vamos dizer assim, nossa, eu tenho que ser, que eu gosto é desse jeito, nossa, então isso vai ser o meu modelo. Só que às vezes eu tenho um sal, o que me caracteriza, aquilo que eu já desenvolvi, talvez seja diferente. E nessa perspectiva, atentar-se ao meu sal é fundamental, para que assim nessa confrontação a gente possa se encontrando e no se encontrar a gente possa dar a possibilidade, por exemplo, dos espíritos nos utilizarem mais para o serviço do bem. Porque como a gente assume uma aparência que não é nossa, como que os espíritos por vezes vão nos conduzir? Porque a gente está distante de nós mesmos, mas quanto mais consciente da gente tiver, eles não vão nos abandonar. Não precisamos ficar com medo de que eles correrão por causa das nossas imperfeições. Nunca foi grau de perfeição, sim disposição de trabalhar e de servir. Disposição de trabalhar e de servir. Esse é o fator fundamental para a gente ter a atenção dos bons espíritos. A perfeição, o grau de aperfeiçoamento é consequência natural de um processo que a gente vive, mas não é o tópico 1 daquilo que a gente deve colocar como requisito para os espíritos superiores. Vitor, menino, muito obrigada. Em nome da juventude de Betim região, a gente agradece a você, a disponibilidade, esse momento junto conosco. Acho que os momentos que nós estamos passando, né, esses momentos desafiadores, ouvir palavras como as suas nos dá a força necessária para seguir em frente. Então, que Jesus, a espiritualidade amiga, possa te abençoar para que você leve mais essas palavras para muito mais espíritos, para que todos possamos prosseguir. É a nossa gratidão por esse momento de hoje. Eu que fico agradecido. Espero ter, pelo menos, deixado aí uma sementinha
E, se Deus quiser, vamos nos encontrar ainda. Obrigado pela atenção, pela misericórdia de todos. É isso. Nossos amigos ali no fundo, eles despedem de vocês também.